Grande abraço para você que acompanha o Atlético aqui através do nosso canal no Instagram. Na bancada, o técnico Eduardo Batista. Essa é a nossa última entrevista antes do jogo contra o São Paulo. Vamos começar então? Lupe. Eu começo. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, prazer falar com você aqui a primeira vez. Pouco tempo, mas o que você conseguiu detectar, trabalhar para esse jogo tão importante para a história do Atlético amanhã contra a equipe do São Paulo? A gente, primeiro, procurou taticamente não fazer grandes mudanças, né, para não gerar um conflito na cabeça deles. Alguns comportamentos a gente colocou, né, uma pressão, né, nessa bola, né, pressionar o adversário. O São Paulo é um time que não pode pensar com bola, receber essa bola de costas e girar. Né, você tem aí praticamente todos os jogadores com condição de achar um passe, né, para os dois centroavantes que eles jogam, que tem qualidade. Né, alguns encaixes de área que eram importantes, né, e algumas situações para a gente poder jogar também. Né, criar algumas situações de espaço para a gente também. A gente fala só em marcação, mas o Atlético precisa jogar também, precisa se impor, precisa ter a bola, né, para a gente oferecer risco ao São Paulo. Ô Eduardo, se você não viu o último jogo do Atlético, foi o clássico com o Goiás, ao vivo, no sábado à tarde, não sei se já havia algum contato, depois você deve ter visto no vídeo e viu que o Atlético passou maus bocados, boa parte do jogo, muitos jogadores abaixo do que podem render. Sim. Detectando isso, o que você pretende fazer para colocar o time em intensidade e se é preciso conversar individualmente com um ou outro jogador que não está rendendo? Acho que nós fizemos tudo isso. Né? Eu analisei os jogos, né? Eu tinha assistido pela televisão em casa, e depois, quando veio o convite, a gente também, né, acabou assistindo com um olho mais clínico. É tudo isso que eu acabei de falar. Melhorar essa pressão. Né? O adversário com a bola ele tem que estar pressionado. O adversário com a bola, se ele receber de costas, não deixar girar. Né? A equipe do São Paulo tem jogadores com poder de decisão maior do que o jogo anterior. Né, e a gente tem que estar atento a isso. Né, talvez essa intensidade se vá falar pela parte física. Né, essa intensidade é comportamento. Né, hoje, estamos quase aí do meio para o final do ano, todo mundo fisicamente está no seu melhor estágio. Né, então, essa parte de intensidade é muito mais o individual de cada um, né, é a tática individual e coletiva, de você dar um passo a mais, de você antecipar, de você brigar pela bola. Tudo isso nós conversamos em grupo, e individualmente a gente abordou alguns atletas. Né? A gente conversou com alguns, fizemos algumas situações pontuais, taticamente, para facilitar isso. Né? Eu enfrentei esse ano o São Paulo 2 vezes pela Copa do Brasil, né? Numa situação de mata-mata também. Né? Então, é um time que eu tenho um banco de dados bons. E procurei usar esse banco de dados para ajudar os meninos aí que vão entrar amanhã. Eduardo, hoje é a terceira sessão, né, de treinamento, serão 3 sessões, né, até o jogo. Claro que é muito pouco, a gente vê que você está até meio rouco aí, porque foi a intensidade mesmo do trabalho. Sim. Em relação à escalação, o time pode ter alguma surpresa, enfim, alguma coisa que você detectou assim, que pode mudar, ou é a base mesmo, enfim, o time que vinha jogando? Não, eu posso te garantir que é uma base, né? A gente, hoje será o terceiro treino, quer dizer, hoje é meio treino, né? Você já tem que meio que tirar o pé. Né? A gente vai manter uma base, uma espinha dorsal, mas algumas pontualidades a gente vai fazer. Né? E essas pontualidades, às vezes, não é nem trocar o jogador. Às vezes é inseri-lo numa característica, num setor diferente. Então, a gente procurou mexer em situações que não gerem um conflito na cabeça deles, mas que possa nos ajudar e facilitá-los também no jogo contra o São Paulo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Você falou que não pretende fazer muitas alterações na parte tática, né? Mas eu gostaria de saber exatamente de algumas peças, né? Porque quando um treinador chega, é de se esperar que zera, né? Você vai conhecer todos os jogadores podem buscar o seu espaço. Sim. E eu gostaria de saber se você pretende fazer algumas alterações em algumas peças, se algum jogador em específico te chamou a atenção, se alguém pode começar a ganhar mais chances com o Eduardo Batista. Como você falou, né? Zera tudo. Né? Aqui nós temos jogadores jovens de qualidade. E quando você passa por um momento difícil, que hoje o clube passa,
ninguém presta, né? Ninguém serve. Mas você olha, a gente vem com um olhar um pouco diferente, por já conhecer o histórico de algum deles, né? E com a certeza que um bom jogo contra o São Paulo, você abre um leque aí, muitos que estão desacreditados, até mesmo eles com uma baixa confiança, a gente pode projetá-los mais acima. A gente tem, né, deve ter algumas alterações por peças, né, poucas, né, mas deve ter. Daquela forma, contanto que a gente não mexa tanto com a estrutura dessa equipe, né, com 2 dias e meio você não consegue fazer muita coisa. Ô, Eduardo, você falou em intensidade, o Atlético nessa Sul-Americana foi muito intenso, né? São 5 vitórias em casa, um aproveitamento excepcional. Estranhamente, caiu de produção nos últimos 4 jogos, né? Que não tem jogo da Sul-Americana. Você diria que sua preocupação também foi mexer com esse lado para tentar realmente elevar novamente essa intensidade, esse desejo de vitória que o time apresentou nos jogos aqui, em que praticamente não deu chance para os adversários? Vocês estão colocando espião aqui dentro, né? Nós conversamos, a batida foi essa, né? A gente conversou bastante com eles, né? Lógico que as Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Sul-Americana, ela gera um clima diferente, né? Gera um clima de mata-mata, de você só tem aquele jogo, e o brasileiro, né, acaba deixando assim, são 38 rodadas, a gente conserta a frente. Só que o brasileiro ele começa a rodar, né? Você começa a perder um pouquinho esse foco. Agora, o que nós passamos para eles é exatamente isso, né? A gente ainda nós não entramos muito no assunto brasileiro, estamos falando da Copa, mas a gente fazia agora dos 14 jogos que faltam para o brasileiro, são 14 finais, são 14 jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil. A gente igualar essa intensidade, essa pegada, esse comprometimento, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro também. Porque há uma disparidade, né, muito grande entre as Copas e entre o Campeonato Brasileiro. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Se me permite 2 em 1, eu Claro. queria saber o que significa para você, né, disputar a Copa Sul-Americana, um torneio continental. E queria saber também, diferente, nos outros 2 mata-matas, o Atlético começou jogando fora e decidiu em casa, e agora ele começa em casa. Se isso tem uma diferença, se muda o estilo de jogo pela primeira partida ser aqui em Goiânia e vocês decidirem a vaga fora? Cara, um título, né, você passar para uma final da Sul-Americana, não vamos nem falar em título, né? Você passar por uma final, talvez aqui, né, eu nunca tive uma final sul-americana e acho que vocês também nunca tenham vivido, né? O clima que vai ser gerado para todo mundo aqui, para a mídia, para o clube, para o treinador, para os jogadores, né, é algo surreal, né? Você vai jogar uma partida fora, se eu não me engano é em Córdoba, né? Então, assim, o ganho é para todo mundo. É uma dimensão que talvez a gente só vai conseguir saber quando a gente conseguir passar por essa etapa. Então, a gente tem levado muito a sério, para mim é muito importante. Eu não tenho nenhum título sul-americano, né? Seria, para mim, profissionalmente muito bom, mas bons para os jogadores, para a cidade, para a torcida, né? Então, a gente encara com uma seriedade muito grande, né? O clima dos jogadores já é de decisão, né? A gente já mudou a conversa do dia que eu cheguei para hoje aqui, a gente já tem contato e já sente isso, e esperamos levar isso para campo. Lógico que nós temos um adversário extremamente difícil e muito parecido com o Atlético, tendo bons resultados nas Copas e passando um pouco de dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que focar bem e respeitar bastante São Paulo. Respeitar não é temer, é respeitar, é estudar, é saber dos pontos fortes e seus pontos fracos. Quanto à inversão de mando, eu acho que muda muito pouco, né? A gente fazer um resultado aqui importante, a gente leva um peso muito grande para lá. O que o Atlético fez? Conseguiu bons resultados fora e aqui em casa, né, jogou mais tranquilo. Se tivesse uma derrota pesada fora, o jogo em casa seria muito tenso. A gente tem que fazer esse papel inverso aqui, conseguir um bom resultado aqui, né, para jogar uma responsabilidade, um peso para o São Paulo. Valeu, gente.